Fala pessoal, tudo bom? Professor Fábio na área, beleza? Vamos finalizar o nosso curso? É isso aí. A nossa última etapa do nosso mini curso fala justamente sobre a revolução provocada por Albert Einstein na astronomia até as ondas gravitacionais. Vamos lá. Para iniciar o nosso mini curso, eu sempre gosto de mostrar para vocês quais as referências que nós estamos aqui usando para poder continuar com o nosso mini curso. E aqui eu trago para vocês e as nossas principais referências continuam sendo Poeira das Estrelas, Mentes Brilhantes. Eu trouxe na palestra anterior Os Hábitos Secretos dos Gênios. Hoje eu estou acrescentando Gênios da Ciência, um episódio sobre Einstein. Albert Einstein na visão do canal Nostalgia. E na BBC News, uma reportagem sobre o que são ondas gravitacionais. Além, vai ter algumas outras que eu vou mostrar aqui para vocês, mas as principais são essas. Vamos lá. Nas palestras anteriores, nós falamos dessas figuras aqui do Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei, Tycho Brahe, Johannes Kepler e Isaac Newton. E nós vimos a evolução do pensamento científico durante toda essa linha temporal. Beleza. Hoje, nós vamos falar sobre Albert Einstein, que nasceu em 1879 e faleceu em 1955. Uma das frases mais importantes de Einstein diz o seguinte: a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso e dando origem à evolução. Exatamente. Observa que Einstein gosta muito de falar sobre o poder do pensamento. Esse pensamento ele pode ser limitado, que vai estimular a ciência. O Einstein ele foi um dos principais nomes da ciência moderna. Além de um entusiasta dos direitos humanos, ele era judeu, ele nasceu na Alemanha e deixou a Alemanha aos 17 anos por não concordar com o governo militar. Ele viveu na Suíça, voltou para a Alemanha e mudou lá para os Estados Unidos quando o Hitler chegou ao poder, justamente em 1933. Ao longo da vida, o Albert Einstein defendeu a utilização da ciência para fins pacíficos e o controle mundial sobre o uso da energia atômica. Apesar do termo energia atômica não fazer parte da nossa palestra de hoje, eu sugiro a vocês a fazer algumas leituras, ver alguns documentários que tratam sobre a vida do Albert Einstein, que essa fase da vida dele é muito importante para o desenvolvimento da humanidade, beleza? Continuando. Aqui nós temos duas fotos, uma quando o Albert Einstein era criança e a outra já adulto, refletindo sobre a natureza da luz. Então reza a lenda que desde a sua infância o Einstein já queria saber como é que funcionava a luz. Ele sempre fazia aquela pergunta: e se eu conseguir andar na mesma velocidade da luz? Se eu andar lado a lado com um raio de luz, o que eu vou ver? O que é que eu vou enxergar? Essa era uma pergunta que constantemente ele falava, e a partir dessas perguntas que ele conseguiu desenvolver suas principais teorias. E ainda sobre o Einstein, nós temos essa foto que todo mundo conhece, o Einstein com a língua de fora, e ela virou uma foto sensacional. E essa foto ela foi tirada justamente no seu aniversário, durante os fotógrafos, que ele tirou várias fotos com Einstein, e um último fotógrafo surpreendeu: Einstein, deixa eu tirar mais uma foto. Aí ele, sem pensar direito, botou a língua para fora e a foto viralizou, Aqui nós temos uma outra foto já do Einstein, já um pouco idoso, fumando seu cachimbo. E aqui nós temos a foto do Einstein, físico turista. Ou seja, o físico turista, porque ele viajava muito, dando palestras, organizando eventos, em expedições científicas. E aqui uma versão físico turista do Einstein. Beleza? Próxima. Ainda sobre Einstein, nós temos que destacar aqui que a nossa palestra ela é voltada para a história da astronomia, ok? Então, dentro da biografia do Einstein, eu vou destacar aqui dois momentos. Um desses momentos é a época que o Einstein ainda estava na universidade, ele estava se graduando. Eu queria mostrar esse vídeo para você perceber um pouco da personalidade do Einstein na época da graduação. Vamos lá.
E o Einstein não ficava dando esses rolês sozinho, não. Ele estava sempre com uma garota chamada Mileva Maric, que era a única aluna do departamento de matemática e física da Politécnica. Se me permite, meu nome é... Mileva Maric. É impossível não notar a única mulher da sala. Os dois viraram amigos, mas não demorou muito para essa amizade florescer. É claro, viraram um romance e eles começaram a namorar. E mesmo com muitos professores não indo com a cara do Einstein, ele se formou na faculdade passando raspando nos exames finais. Isso foi em 1900. É isso. Vocês perceberam que ele teve uma certa dificuldade em concluir o seu curso de graduação. Vocês viram a forma com que ele passava nas disciplinas. Não era aquele aluno que os professores gostavam muito. E isso refletiu muito na vida do Albert Einstein. Porque após a conclusão do seu curso, que ele começou a procurar emprego, ele teve muita dificuldade. Só que esse período, que aqui no vídeo está escrito anos turbulentos, é justamente onde o Einstein foi mais brilhante. Então vamos ver justamente essa época do Einstein logo após a sair da universidade. Depois que o Einstein se formou, ele tentou ser assistente de alguns dos professores que ele teve aula na faculdade. Só que como ele faltava muito nas aulas, nenhum professor aceitou. Ele chegou até a desconfiar de um professor que estaria queimando ele com todo mundo, mas isso nunca foi confirmado. A verdade é que ele não precisava disso, ele já tinha se queimado sozinho. Aí Einstein começou então a procurar emprego em outras universidades, mas não encontrou nada. Ele até tentou 2 vagas em uma outra universidade, mas uma delas exigia doutorado, que ele não tinha. E a outra acabou ficando nas mãos de outro cara. Essa é uma parte bem importante de sua história e também da história de todo o século XX. Esse outro sujeito era Johannes Stark, que depois ainda ganharia o prêmio Nobel e um papel em Game of Thrones. Mentira, ele só ganhou o prêmio Nobel mesmo. Mas falando sério, esse cara era completamente antissemita, ou seja, ele odiava judeus, tanto que anos depois ele se envolveu totalmente com o nazismo na Alemanha. Galera, esse negócio do antissemitismo, de geral, odiar judeus, era muito forte na Europa daquela época. Isso atrapalhou demais o Einstein, que apesar de ter nascido na Alemanha, era judeu. Sim, Albert Einstein era judeu, mas não era extremamente religioso e até mesmo se considerava agnóstico. Mas a família dele era judaica e o Einstein sofreu muito preconceito por causa disso. Look at me. I'm an old white Jew with crazy hair. But I too have been disparaged for how I look, for my heritage. Esse é um assunto que ainda vai aparecer bastante nesse vídeo. Como Einstein não conseguiu emprego em faculdade nenhuma, o jeito foi dar aulas num colégio de ensino médio. Mas isso era um lance temporário, tanto que depois ele foi obrigado a dar aulas particulares para sobreviver. Sem saber o que fazer, o Einstein, que a essa altura já tinha se tornado cidadão suíço, se mudou para Berna, que é a capital da Suíça, e conseguiu um emprego no Departamento Suíço de Patentes. Ele basicamente virou um funcionário público. É isso. Após a universidade, ele passou por vários e vários problemas até finalmente conseguir um emprego, ser um funcionário público e trabalhar como registro de patentes. E é justamente nesse período que o Einstein consegue escrever seus principais trabalhos. É tanto que o ano de 1905 é considerado o ano do milagre da física, o ano milagroso da física. Porque é nesse período de 1905, durante esse ano de 1905, que o Einstein escreveu os seus artigos sobre o movimento browniano, o efeito fotoelétrico, ele explicou o que era o efeito fotoelétrico, aquela equação E igual a mc ao quadrado, também foi escrita em 1905, e a teoria especial da relatividade, ou teoria da relatividade restrita, também em 1905. Esses trabalhos foi que possibilitaram ao Albert Einstein evoluir na carreira, sair do registro de patentes e, enfim, trabalhar, dando aula, pesquisando, fazer aquilo que ele gostava, que era pensar sobre a física. Mas também eu destaque aqui nesse mesmo slide um outro trabalho do Einstein, que é a Teoria Geral da Relatividade. E essa só foi publicada em 1916. Vamos falar um pouquinho sobre esses trabalhos?
1905 é o ano milagroso da física. E aqui o seu primeiro trabalho, que o Albert Einstein explica o movimento browniano. Então, para Einstein, o movimento aleatório de partículas no fluido, como consequência do choque entre todas as moléculas ou átomos, estavam presentes no fluido. O termo movimento browniano pode ser usado para se referir a uma grande diversidade de movimentos com partículas, com moléculas e com ambos presentes em estados desde micro até macroscópico. Então, o Albert Einstein conseguiu explicar o movimento desses micro-organismos. Vamos lá. Ainda em 1905, o Albert Einstein também conseguiu explicar o efeito fotoelétrico. Então, naquela época, o efeito fotoelétrico já era conhecido, mas o Albert Einstein conseguiu explicar o funcionamento do efeito fotoelétrico. Ou seja, conforme essa GIF que está passando, você vê que algumas ondas eletromagnéticas batem numa placa e provocam o movimento de alguns elétrons, que gera uma corrente elétrica. Então, o Albert Einstein conseguiu explicar esse fenômeno. Ocorre quando uma placa metálica é exposta a uma radiação eletromagnética de frequência alta, ou seja, ele conseguiu responder que é a frequência alta que faz a movimentação desses elétrons através de um feixe de luz. O efeito fotoelétrico parece simples, mas intrigou bastante cientistas. Só em 1905 é que o Einstein explicou devidamente este efeito, e com isso ele ganhou o Prêmio Nobel da Física. Observa que não foi a teoria da relatividade especial, não foi o movimento browniano, não foi o conceito de energia que deu o Prêmio Nobel da Física. Foi a explicação do efeito fotoelétrico. Beleza. Continuando. E ainda em 1905, nós temos a teoria especial da relatividade. Einstein afirma que não existe movimento absoluto. Por exemplo, agora você está parado, vendo esse slide, certo? Mas também está em movimento, pois a Terra continua se mexendo. Segundo ele, tudo no universo é relativo, nada é absoluto. Dentro da teoria da relatividade especial, nós temos a teoria dos gêmeos, que é essa figura que está aqui ao lado, que fala justamente sobre a questão da dilatação do tempo. Aqui na figura de cima nós temos a moça que sai, viaja na alta velocidade, e quando retorna, algum tempo depois, o tempo que passou para ela não é o mesmo tempo que passou para quem ficou aqui na Terra. Vocês podem perceber isso também assistindo lá o filme Interestelar. Super indico para vocês. Vá lá e assista. Em 1916, o Einstein publica a Teoria Geral da Relatividade. Nos 10 anos que passou pensando nisso, entre 1905 e 1915, o físico alemão criou a Teoria da Relatividade Geral. Ele imaginou as três dimensões do espaço e a dimensão do tempo juntas, como uma espécie de tecido que nos rodeia e que é deformado pela presença dos corpos celestes maciços, como os planetas e estrelas. Olha, é a Teoria Geral da Relatividade que leva a física e a astronomia para um outro patamar. Essa explicação do Newton, a gente ainda vai debater um pouco mais. Mas observa essa GIF aqui do lado. É justamente a deformação causada pela massa do Sol, da Terra, dos planetas, que ele explica o movimento dos planetas e de todos os corpos celestes. Tá bom? Vamos analisar aqui um vídeo que vai explicar um pouquinho do contexto histórico até o Einstein chegar na Teoria Geral da Relatividade. Vamos lá. Em 1905 foi um ano milagroso para Einstein e para a física. Ele teve uma incrível onda de criatividade. Começou com a publicação de um ensaio sobre como descobrir o verdadeiro tamanho dos átomos. 2 meses depois, publicou um ensaio sobre a natureza da luz. Com ele ganhou o Prêmio Nobel. O terceiro ensaio, apenas um mês depois, foi sobre como as moléculas se movem quando aquecidas, o que finalmente encerrou o debate sobre se os átomos realmente existem.
O quarto ensaio foi publicado no fim desse período de meio ano. Nele, Einstein expõe sua teoria da luz, tempo e espaço. Foi a teoria da relatividade especial. Ela mudou a forma como vemos o mundo. No novo mundo de Einstein, a única verdade constante não era o tempo nem o espaço, mas a luz. Entretanto, o ano milagroso de Einstein ainda não havia acabado. Em um último grande ensaio de 1905, ele propôs uma unidade ainda mais profunda. Ao computar todas as implicações de sua nova teoria, ele percebeu outra estranha ligação. Esta entre a energia, a massa e a luz. Einstein percebe que a velocidade da luz é parecida com o limite de velocidade cósmica. Nada pode ser mais rápido. Imagine que temos um trem em funcionamento. Digamos que está chegando à velocidade da luz e estamos colocando cada vez mais energia para tentar fazê-lo ir cada vez mais depressa. Mas ainda não chega à velocidade da luz. Então toda essa energia, para onde vai? Tem de ir para algum lugar? Surpreendentemente, ela vai para a massa do objeto. 1905 é o ano da física, o ano do milagre da física, justamente quando Einstein conseguiu desvendar a questão da luz, o movimento da luz. Ele questionou todas as ideias que já haviam sido explicadas para ele. Então, aquele pensamento que ele tinha desde a época da sua adolescência, ao se questionar o que ele viria se ele conseguisse andar lado a lado com um raio de luz, ele conseguiu divulgar, ele conseguiu analisar justamente durante esse ano de 1905, tá bom? Então, continuando, vamos mais adiante. A revolução provocada por Albert Einstein comprova que Isaac Newton estava errado? Essa é uma pergunta que pode deixar a gente um pouco pensativo, mas a resposta é simples: não. O que o Einstein comprovou não vai interferir nas teorias do Isaac Newton. Mas significa dizer que Isaac Newton estava errado? Não. As teorias do Isaac Newton funcionam para altas velocidades? Não. As teorias do Isaac Newton só funcionam quando nós temos velocidades que não são comparáveis com a velocidade da luz. Ou seja, as leis de Newton continuam valendo, porém para velocidades muito menores que a velocidade da luz. É tanto que se a gente pegar alguma das equações da teoria da relatividade e aplicar em uma situação em que a velocidade do objeto é muito, muito menor que a velocidade da luz, a equação que nós vamos obter é justamente aquelas equações previstas por Newton. Então, a teoria do Isaac Newton não estava errada. Ok? E para velocidades comparáveis à velocidade da luz, a teoria da relatividade restrita e geral, elas são válidas. E qual é a diferença entre a gravidade apresentada por Newton e Einstein? É simples, vamos lá. A gravidade apresentada por Isaac Newton, ela considera que o movimento dos planetas, dos astros, obedece àquela equaçãozinha da força gravitacional. Está aqui a equação. Força é igual a G, M1, M2, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Ok? Então, para o Isaac Newton, há uma força de atração entre, por exemplo, a Terra e o Sol. E essa força de atração ela é devido à distância e às massas da Terra e do Sol. Só que para o Einstein, não. Esse movimento que acontece é por conta da deformação que o Sol faz no conjunto espaço-tempo. Então vamos ver um pouquinho a visão de como seria isso na visão do Albert Einstein. Vamos lá. A teoria da relatividade geral diz que a massa e a densidade de um corpo causam curvaturas nessa malha. Os planetas do sistema solar ficam em suas órbitas não porque são atraídos pelo Sol,
mas sim porque são influenciados pela forma que o Sol, que tem uma massa enorme, deforma esse espaço-tempo. Imagine um tecido totalmente esticado. Se você colocar um objeto pesado ali no meio, ele vai deformar o tecido. Esse tecido é o espaço-tempo. Agora, se você jogar, por exemplo, umas bolinhas de gude nesse tecido, veja o que acontece com elas. According to Einstein, is how gravity is communicated from the sun to the Earth, to Mars, to the other planets. This is how gravity works. Conforme visto aqui no vídeo, a visão do Einstein para a movimentação dos planetas ocorre justamente por conta da deformação do espaço-tempo provocada pela massa do Sol. E isso faz com que os planetas girem ao redor do Sol. Então, um pouco diferente da ideia do Isaac Newton. Só que o Isaac Newton ele conseguiu medir isso usando o conceito de atração. E esse conceito não existe na teoria da relatividade, e sim conforme a deformação espaço-tempo. Beleza? Vamos lá. Como as teorias de Albert Einstein foram comprovadas? Nós vimos lá na palestra do Galileu que em física tem que ser comprovado. Não basta eu pensar que alguma coisa é assim que eu possa afirmar. Eu tenho que comprovar experimentalmente. Se o experimento não comprovar, aí você vai ter que refazer a teoria, ok? Mas no caso da teoria da relatividade, aconteceu o seguinte: ela foi comprovada experimentalmente. E como é que ela foi comprovada experimentalmente? Justamente através de um eclipse solar que aconteceu em Sobral, lá no Ceará, em 1919. A ideia é simples. Se o Sol faz aquela distorção do espaço-tempo, se eu vejo uma estrela numa posição, sem o Sol estar na minha frente, se o Sol estiver à frente dessa estrela, a posição dessa estrela vai ser alterada, porque a estrela vai sofrer uma curvatura. Então, a presença de um eclipse solar iria comprovar cientificamente que a teoria geral da relatividade estava correta. E isso aconteceu aqui no Brasil. Aconteceu em 1919 e saiu em alguns jornais. Está aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a minha imagem. Está aqui. O dia de Einstein. Einstein comeu ontem vatapá com pimenta. Aqui é uma matéria que saiu no jornal. Outra matéria que saiu no jornal justamente sobre o Albert Einstein. Aqui uma outra foto do Einstein aqui no Brasil. E aqui uma outra foto publicada em um jornal do Einstein aqui no Brasil. Através da presença do Albert Einstein aqui no Brasil, esse eclipse ajudou a explicar que a teoria do Einstein estava correta. Então, como foi que esse eclipse ajudou? Vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. Bom, foi graças a um eclipse solar. Um dos cálculos que ele fez para criar a teoria da relatividade geral mostrava que a luz de uma estrela podia sofrer a influência desse tecido, ou seja, da curvatura do espaço-tempo causada pelo Sol, pois o Sol agiria como aquele objeto pesado no exemplo do tecido esticado distorcendo a luz que eu mostrei lá para vocês. Para nós leigos, isso quer dizer que essa luz seria desviada pela distorção que o Sol causa no tempo e espaço. Agora se liga só o que aconteceu. Em 1919, rolou um já esperado eclipse solar e 2 expedições científicas foram formadas, inclusive uma delas veio aqui para o Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará. O objetivo dessas expedições científicas era justamente tentar detectar e medir essas distorções da luz que o Einstein havia proposto. Você tira uma foto das mesmas estrelas quando o Sol não está lá. E então compara as 2 fotos. Em uma foto a estrela está lá, mas na outra, se a relatividade geral estiver correta, a estrela estará um pouco deslocada. Isso provou de vez que ele estava correto. Após a confirmação por parte dos cientistas, Einstein foi estampado nas primeiras páginas de todos os jornais do mundo que falavam que ele tinha criado a teoria que explicava o universo. Suas ideias estavam inaugurando uma nova era na história da humanidade. He put together elements of the universe that others had not imagined would fit together. The general theory of relativity is one of the greatest achievements of the human. Conforme o vídeo que vocês acabaram de ver, foi esse eclipse que conseguiu comprovar a teoria da relatividade geral, ok? Essa foto que eu estou colocando aqui no slide
é justamente a foto registrada nesse eclipse. Essa aqui é uma das fotos, né, que foram registradas várias, mas aqui é uma das fotos que conseguiram registrar durante o eclipse. Mesmo após a explicação, né, da teoria da relatividade, da comprovação científica através desse experimento que foi realizado com o eclipse solar, ainda tinha outras ideias que faltavam explicar, que faltava comprovar. E tem algumas ideias que nem o próprio Einstein acreditava que seria comprovado experimentalmente. Então, vamos destacar o seguinte. Com o eclipse, nós conseguimos comprovar a deformação do espaço-tempo, né, definido por Albert Einstein. Beleza, ok. Está lá, Sobral foi comprovado, a teoria da relatividade geral está correta. Porém, agora, há poucos anos atrás, em 2016, outro evento cosmológico comprova que a teoria da relatividade está correta. E este evento é a comprovação das ondas gravitacionais. Então, as ondas gravitacionais, elas entram no nosso contexto histórico porque é um outro evento cosmológico que comprova que a teoria do Einstein estava correta. Então, a colisão de dois buracos negros, conforme esse GIF, a colisão de dois buracos negros gera energia equivalente a 3 sóis e chega e vai se espalhando no universo e ele é sentido aqui na Terra. Nem Einstein imaginava que isso poderia ser comprovado, mas com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, nós conseguimos comprovar. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Mas resumindo, segundo os cálculos de Einstein, alguns dos processos mais destrutivos que ocorrem no universo provocam ondulações no que geralmente chamamos de espaço, mas que para a física é o espaço-tempo. Essas ondas cósmicas se estendem como as pequenas ondas produzidas quando jogamos uma pedra numa lagoa, por exemplo. Quer dizer, elas partem de uma fonte, nesse caso a velocidade da luz, e avançam em todas as direções, nesse caso pelo universo. Na verdade, todo objeto massivo que acelera produz ondas gravitacionais. Isso inclui nossos corpos quando nos movemos ou os automóveis quando circulam por aí. Mas tanto a massa quanto a aceleração dos objetos na Terra são pequenos demais para produzir ondas gravitacionais que a gente consiga detectar. Por isso, a gente tem que recorrer a eventos cataclísmicos tão explosivos que raramente ocorrem na nossa galáxia. Estamos falando da colisão entre buracos negros ou entre estrelas de nêutrons, ou da explosão de uma estrela massiva ao chegar no fim de sua vida, naquele processo conhecido como supernova. Ainda assim, esses processos ocorrem muito, mas muito longe mesmo da Terra. Por isso, quando as ondas gravitacionais geradas por eles chegam por aqui, são milhões de vezes mais fracas. Mas voltando ao exemplo dos buracos negros que eu mencionei lá no começo do vídeo, a quantidade de oscilações de espaço-tempo que eles geraram na Terra naquele dia de 2015 foi 1000 vezes menor que o tamanho de um próton. E é por isso que Einstein pensou que jamais seríamos capazes de obter evidências físicas da existência das ondas gravitacionais. Mas no fim, isso aconteceu. Para alcançar essa façanha, os cientistas usaram um mega aparelho muito sensível construído no Observatório por Interferometria Laser de Ondas Gravitacionais, também conhecido como LIGO, que é sua sigla em inglês nos Estados Unidos. Funciona assim: quando uma onda gravitacional passa pela Terra, ela comprime o espaço-tempo em uma direção e alonga em outra. E é justamente isso que o LIGO consegue detectar. Para isso, ele conta com 2 braços de cerca de 4 km dispostos em forma de L e equipados com lasers que emitem feixes que viajam do centro até as pontas, espelhos e outros instrumentos de sensibilidade extrema, que captam a movimentação desses feixes. Quando a onda gravitacional passa, ela estica um braço e encolhe o outro, digamos assim, ainda que, é claro, de forma ínfima, imperceptível se não fossem esses instrumentos. Então, de forma experimental, mais uma vez conseguimos comprovar que as teorias da relatividade específica e relatividade geral de Einstein estavam corretas. Então, esse evento de 2016, a colisão que ocorreu há milhões de anos entre 2 buracos negros e que foi detectada agora em 2016, ela realmente contribuiu com a evolução do pensamento científico, contribuiu com a evolução do nosso conhecimento da astronomia, que chegou a um outro patamar. É dessa forma que as ondas gravitacionais comprovaram ou comprovam a validade da teoria geral da relatividade. E percebemos, durante este minicurso, a evolução do pensamento científico. Imagina aí, lá no início do curso a gente estava
discutindo aqui se o modelo correto era o geocêntrico, o heliocêntrico. O nosso conceito de universo era o nosso sistema solar. A gente está falando de galáxias, de buracos negros. Por isso que lá no início a gente teve aquele início falando sobre o que é um buraco negro, o que são as estrelas de nêutrons, quais estrelas, qual o tamanho de uma estrela para poder virar um buraco negro. Então, a evolução do pensamento científico, ela é fundamental para a gente conhecer, para a gente estudar e conhecer também a nossa história. Queria agradecer ao IFPA Campus Bragança, queria agradecer também à Pró-Reitoria de Extensão daqui do IFPA por ter financiado este projeto. Também gostaria de agradecer a todos os participantes do meu projeto Astronomia Desvendando o Céu, que nos apoiou durante essa jornada. Esse projeto existe desde 2016, um pouco antes da divulgação das ondas gravitacionais, eu criei esse projeto e junto com as ondas gravitacionais a gente vem tentando desenrolar, explicar um pouco mais o conhecimento científico voltado para a astronomia. Nós trabalhamos com o curso de História da Astronomia, temos um pequeno telescópio para fazer observações e também teremos um curso de astrofotografia. Galera, obrigado pela participação e até a próxima. Valeu, obrigado a todos, paz e até a próxima.